Oi minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa o seu like. E hoje eu trouxe essa pessoinha aqui, gente, pra gravar esse vídeo comigo. E a gente vai contar o nosso testemunho, nossa história pra vocês, o que Deus fez na nossa vida. Um pouco da nossa trajetória, os nossos objetivos e até aqui conseguimos, pelo que vocês têm visto, né? Vídeo, fotos, que a gente conseguiu casar, tá realizando nossos sonhos Já junto. corre lá no Instagram que eu postei tudo lá, no destaque, tudo lá. E a gente viu como necessidade estar contando um pouco da nossa história pra vocês. Não somente contar como uma história, mas sim como um testemunho. Porque graças a Deus, Deus nos fortaleceu, nos permitiu realizar. E hoje estamos aqui graças a Ele. Então, gente, vamos começar contando. A gente tava namorando e tal, a gente já ia completar uns 3 anos, assim. E a gente veio conversando muito durante esses 2 anos, nesse namoro que a gente tava. A gente veio conversando muito sobre negócio de casamento e tal. E era um sonho pra mim. Antes eu não tinha esse sonho, né? Que quando eu conheci ele, eu não sei do nada, Deus colocou no meu coração de casar. E, gente, por ele falar que era pra deixar mais pra frente, eu ficava triste com essa questão, porque eu queria muito, muito casar. Porque eu não queria ficar namorando muito tempo, a gente ser cristão, né? Quem é cristão sabe que não pode ficar namorando muito tempo. E eu peguei e comecei a orar, apresentar pra Deus esse desejo grande que tava no meu coração. Aí eu falei pra Deus, se for da vontade dele, que ele poderia tocar no coração dele, que ele ia me pedir em casamento. E que eu falava assim, eu não quero ficar namorando o tempo todo, porque a gente já tinha 3 anos namorando e eu não queria isso. Aí, quando veio no dia dos namorados, que foi uma coisa assim, gente. Eu tava preparando uma surpresa pra ele, que era cesta de chocolate, essas coisas assim. Aí, antes de eu sair de casa, que eu fui pra casa dele, aí que a gente passou de namorado. Aí eu peguei, levei a cesta e já tava passando mal, né? Pra mim, achando que não era nada, né? Aí ele tava me esperando no ponto de ônibus. Aí eu com o ônibus lotado, eu com baita de uma bolsona, com o coração grandão assim, passando uma vergonha assim. Aí ele pegou, conversou comigo, falou umas coisas lá. E ele falou que nunca tinha sentido essa sensação, né? Fala aí. Foi uma sensação diferente naquele dia, parecia que tudo estava proporcionado para aquele momento, sabe? E ao decorrer foi acontecendo e eu... Aí ele falou pra mim que quando ele me viu, o coração dele começou a bater forte, uma coisa que ele nunca tinha sentido assim. Tipo assim, diferentes essas coisas. Aí, no meu pensamento, ele ia me dar de presente uma jaqueta, gente, uma pessoa assim. Ai, vou ganhar uma jaqueta toda boa, porque eu ia ganhar uma jaqueta. Aí eu falei assim, me dá meu presente logo, o dia inteiro assim. Me dá meu presente logo, por que você ficar escondendo? Aí tá, ele me enrolou, todo mundo estranho comigo assim, gente, todo mundo tá estranho comigo, o que tá acontecendo? E eu só querendo a minha jaqueta. Ele me enrolando, ele falava assim, se eu te dar os presentes agora, eu vou estragar, que não sei o que. Aí o dia inteiro assim, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo por causa de uma jaqueta? Será que ele vai me dar mais chocolate? Será que ele vai me dar cesta? Tá me enganando. Aí tá, aí a gente saiu de casa e tal. Ele me levou pra jantar, a gente tomamos sorvete, sentamos no jardim. E ele me enrolando ali no celular e eu passando mal. E eu já não ia sair de casa e ele na cabeça dele, meu Deus, se a gente não sair de casa não vai ter surpresa, vai estragar tudo. E eu passando mal. Aí, gente, a gente foi, depois a gente foi pra casa dele, a gente foi andando. Aí ele começou, na hora que a gente tava quase chegando na casa dele, ele começou a cantar uma musiquinha romântica. Aí eu falei assim, Samuel, para de sacanagem, que sei lá, uma coisa assim que eu falei. Eu falei assim, para de gracinha. Aí ele ficou cantando, aí ele falou, espera aí fora. Quando vê, gente, começou com aquelas luzes vermelhas, a música cantando, cheia de balões de coração, gente, mas foi coisa mais linda. Aí eu comecei a chorar, não me aguentei. Aí quando foi dito e feito, foi tudo perfeito. Quando foi nesse momento, eu fiquei o dia inteiro passando mal, na hora que chegou nisso, acabou. Eu não senti mais nada, sei lá, foi uma sensação muito diferente, muito diferente. Aí ele me pediu em casamento, e que foi aí que foi a confirmação de Deus. Que foi a confirmação de Deus que eu tava orando. E eu acho que ele não sabia disso, né? Não sei se Não, você... no momento eu não sabia. Ele não sabia.
E ele falou, aí eu falei assim, por que você... E ela me contou isso depois do pedido e tal, mas por uns tempos pra frente. Aí eu Eu perguntei fiquei ele. bastante chateado com ela, porque por a gente estar namorando 3 anos, ela foi pedir confirmação pra Deus, entendeu? Eu fiquei chateado por essa questão, mas depois eu entendi e eu vi que realmente os planos de Deus era a gente estar junto, estar construindo uma trajetória junto. Aí eu perguntei pra ele, por que você tomou essa decisão? Ele falou que sentiu do nada no coração assim, porque tipo assim, ele falava pra mim que era melhor esperar e tal, sempre, toda vez que eu tocava nesse assunto. Aí ele falou isso pra mim, que ele sentiu isso e eu fiquei tipo surpresa. Porque tipo assim, eu no início, quando eu falava pra esperar, não era porque eu não queria casar logo, até porque eu sei também, por ter ser cristão, eu sei das nossas responsabilidades, entendeu? E eu amava ela, amo ela, então o que eu queria o que eu queria que acontecesse era isso. Só que eu tava pouco tempo no meu serviço, tava começando agora, e pra tirar uma pessoa da casa dela, tirar ela da casa da mãe dela, pra passar dificuldade, eu não queria isso. Então eu queria tirar ela para dar ao meu alcance do bom e do melhor. Então por isso que eu falava com ela que era bom esperar um pouco, até eu me firmar um pouco mais no serviço. Só que ela é uma pessoa muito ansiosa, mas muito ansiosa. Então isso acabava, como se diz? Atrapalhando num pouco, né? No meu Tipo pensamento. assim, eu quero, Quer, porque quer, entendeu? tipo meio que eu pressionava assim, né? Mas com o tempo eu fui entendendo o desejo do coração dela, foi se tornando ainda mais o meu desejo e graças a Sem Deus deu contar certo. que no começo eu falava que eu nunca ia casar, nunca ia ser cristã e olha como é que Deus, Deus trabalha. entendeu? Aí, gente, então foi assim. Aí, depois daí, ele falou pra mim ainda, não é só porque eu te pedi em casamento que a gente vai casar amanhã. Porque a gente tem que ver em questão de serviço, tem que Esperar me firmar um pouco mais. nessas coisas. Aí tá. Aí eu já fiquei assim, tá bom. Só que aí começou. Depois do pedido, as dificuldades começaram a aparecer, né? Foram provas, o inimigo se levantando de todas as maneiras para poder fazer a gente desistir do nosso projeto, do nosso sonho junto. E confesso para vocês que foi muito difícil, mas muito mesmo. E aí a gente começou a correr atrás, né? Por questão que ele tava entrando no emprego. Aí meio que tava assim, dele sair, dele ser aprovado, tava nessa questão. Aí nisso a gente tava entrando num propósito com a nossa avó, com a minha avó. Que ela não é minha avó, mas eu considero ela como vó. Ela nos ajudou muito, muito mesmo. Aí a gente fazia propósito, acordava de madrugada pra orar, fazia jejum. Em questão a isso, né? E ali a gente via Deus trabalhando, mesmo sendo difícil. E a gente tinha fé que ia conseguir. Tinha vezes que a gente, né, achava que não ia dar certo, que até mesmo às vezes ele falava, né, que queria desistir, que essas questões assim, eu também. E eu passava às vezes noite chorando, triste, com medo disso não acontecer. Mas aí depois, essa minha avó, ela falou que a gente não precisava ter medo, porque se a gente ficava assim, ai, será que isso vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Ela falava que a gente tava questionando a Deus. Vontade de Deus. Dessas coisas. Daí a gente pegou. Resolveu confiar mais em Deus, né? Sim. Porque naquele momento a gente estava muito fraco, por tantas dificuldades que estavam acontecendo, a gente estava muito fraco. E depois que a gente conversou com a avó dela, a gente começou a se fortalecer e entender que é os planos de Deus. Porque como foi orado, como ela orou para pedir confirmação para Deus, que se realmente fosse de Deus, eu pediria ele em casamento, e Deus confirmou, então a gente tinha que confiar, porque ele ia nos ajudar na nossa trajetória. E foi difícil, teve um momento, teve um tempo que a gente estava no início para poder preparar, para poder estar casando, começou a rolar boatos onde eu trabalho que ia ter corte, que ia mandar pessoas embora. E nisso já me desesperei, que eu falei assim, pedi ela em casamento, como que eu vou fazer um casamento, vou casar sem estar trabalhando? Mas
Logo depois eu fui elogiado pelos encarregados lá e me tranquilizei porque foi uma porta onde Deus abriu para esse processo ter acontecido. E depois disso foram provas no meu serviço, foram provas de casa, que a gente não tinha onde morar, e foi questão dos móveis, porque... Então, gente, aí foi assim, eu tava muito assim, triste, aí a avó tava conversando comigo, e até que ela também, ela nos ensinou muito questão de coisa de casamento, como uma mulher deve agir, o esposo, entendeu? Essas coisas assim, ela nos ensinou bastante, a gente aprendeu bastante com ela. Tipo, foi um exemplo que ela deu pra gente. E a gente começou assim, eu tava muito triste e tal. Primeiro foi assim, eu comecei a organizar as coisas do chá rifa. Aí depois que eu comecei a mandar pras pessoas, eu fiquei me sentindo mal. Fiquei assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Agora já era, meu Deus, agora deu um passo enorme. Aí a avó falou pra mim, relaxa, minha filha, é assim mesmo, vai dar tudo certo e tal. Aí eu comecei a ficar tranquila, que eu ficava muito assim, Samuel, que dia que a gente vai fazer isso? Samuel, que dia que a gente vai ver coisa? Era todos os dias. Ele falou assim, Jéssica, todo dia do serviço a gente não tem uma conversa, a gente só fala sobre questão de casamento. Aí até que um dia a gente começou, sentamos no jardim, a gente não tinha nada, a gente não tinha condição de nada, porque eu tinha entrado no emprego agora e eu não trabalhava. E até que um dia a gente sentamos no jardim é onde a gente mora aqui na nossa cidade, no jardim de cima, que a gente falamos assim... Parou pra raciocinar, né? O que a gente vai fazer, como a gente vai casar, porque a gente tinha colocado no nosso coração que a gente queria casar até no começo, acho que em fevereiro de 2022, nesse ano. Aí a gente falou assim, como é que a gente vai casar se a gente não tem casa, se eu não sei se eu vou ficar no emprego, porque eu entrei agora, tô na experiência, não sei como é que a gente vai fazer, porque a gente não sabe se a gente... vai pagar o casamento, né? Como que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer pra comprar os móveis, mas a gente tava assim, sem saber o que fazer, a gente tava muito coisa. A gente entregou nas mãos de Deus. Porque também a gente não tinha um centavo pra começar. A gente não tinha nada, porque tava a gente difícil. o que a gente tava juntando não era nem o suficiente pra comprar um móvel. Nada. O que a gente tinha mais ou menos era uns 200 reais, 100 reais, isso não dava pra nada. E a gente, tipo assim, a gente falava pra Deus que a gente só queria uma casa e a gente não queria, tipo assim, festa, essas coisas assim, que a gente não queria fazer nada. A gente só queria ter o nosso cantinho e casar, né? Ele tava orando, buscando. Aí, tipo assim, eu entreguei na mão de Deus, porque a gente não tinha nada, Nada. Deus simplesmente fez uma coisa que a gente tá até hoje assim, como isso aconteceu? E eu também tava orando pelas madrugadas, todo dia, 3 horas da manhã. Era jejum e oração. A gente tava quase fazendo todos com a avó, os dias, depois junto também. Mais. E Deus começou a levantar pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos aconselhar. E o interessante é que pessoas que nem imaginava nos ajudou muito na nossa trajetória. Eu louvo, agradeço muito a Deus pela vida das pessoas que nos ajudaram, porque eu acho que se primeiramente não fosse Deus e eles, eu acho que a gente não conseguiria chegar até aqui, né? E por as pessoas olhar hoje, deve falar assim, nossa, foi muito fácil. Deve ter a família dela, a família dele deve ter ajudado, ele deve ter dinheiro. E não, gente. Como meu pai faleceu, como, tipo assim, na parte da noiva, o pai que ajuda. E, tipo assim, eu não tive o meu pai pra me ajudar, essas coisas assim, questão, tipo, pra pagar as coisas, como assim, o pai paga a festa, essas coisas assim. Eu não tive. E por nossa família a gente não ter condições, e foi Deus, entendeu? Deus ali que nos presenteou. Isso eu fui na igreja de um colega que eu considero como irmão. E lá eu tava muito angustiado, muito triste, inquieto. Tinha dias que meu coração acelerava de uma tal forma que eu achava que eu ia passar mal, sabe? Por achar às vezes que não ia conseguir. Mas eu fui na igreja dele e Deus usou ele. E usou duas pessoas pra falar a mesma coisa, né? Mesma coisa. A avó falou pra gente que Deus, né, mostrou pra ela que ia vir grandes coisas, que
E a mesma coisa que o pastor estava no monte orando e falou pra gente que era pra gente Confiar mais em Deus. confiar mais em Deus, essas coisas, que ia vir grandes coisas na nossa vida. E nisso eu fui na igreja dele e ele revelou pra mim que ele via caminhões chegando na casa da minha mãe, né? Entregando móveis, tudo do jeito que a gente queria. E no momento eu fiquei surpreso. Gente, como isso Vou vai ser sincero acontecer? pra você, no momento eu até duvidei, sabe? Mas como? Como sem dinheiro, sem ter como comprar e tal. E no dia seguinte as coisas começaram a fluir de uma tal forma, a gente a gente conseguiu um dinheiro, né? Que foi 5 mil reais para poder estar dando início aos nossos móveis. Tiramos os nossos móveis. E também o homem que revelou sobre a questão que a gente também ia vir grandes coisas na nossa vida, como a avó também falou que Deus mostrou pra ela, Deus também mostrou pra ele que o homem falou que não sabe se a gente ia casar, que não sei o que ele falou que via 2 alianças e que Deus queria que essas 2 alianças, né? Que Deus aprovava essa união, a nossa união, entendeu? Isso. O nosso casamento. E queria essa união unida, essa aliança unida, alguma coisa assim. E tipo assim, ele foi revelado, aconteceu, os móveis foram chegando. Foi. Do nada, a gente começou comprando a pouco nossas comprinhas de casa. Conseguimos comprar, conseguimos... E deixa eu contar pra vocês. Eu fui na loja com a minha mãe umas 3, 4 vezes. Tirar os móveis que a gente queria. Só que aí, eu não desisti. Eu fui com a minha mãe e não dava certo. A gente foi, no dia que a gente foi, a gente tava tentando. Eu fui umas 3 vezes, 4 vezes na loja que a minha mãe tentava. Eu falei assim, eu não vou desistir, Senhor. Eu não tenho de onde tirar dinheiro pra comprar móvel. Eu não tenho o que fazer. Eu tava tentando comprar parcelado pra gente parcelar. Aí, a gente foi. Eu ia, o homem falava que tava dando algum problema lá no negócio da minha mãe. Aí a gente voltou na loja de novo, não tava dando certo. Eu perdi as esperanças, falei assim, não vai dar certo. Não sei o que fazer. Eu fiquei chorando ali, né? E não dava certo, gente. Não dava certo. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus fez dar certo. O último minuto, quando a gente pensou desistir, né? Sobre a questão da cama. Ele foi ali. Foi ali que ele usou a mulher pra poder falando que ia dar sim, que a gente poderia ir lá, que já tava praticamente passado já. E ainda a gente conseguiu desconto e tava na promoção essa cama. E tudo ali se encaixou, né? Tudo se encaixou. O que a gente tava querendo comprar, a gente tava assim, vamos comprar essa que é mais barata. Vamos comprar cama aquela. Dura. Vamos comprar aquela que é a que é mais barata. Só que aí Deus, não deu a melhor cama da loja. A mulher falou que essa era a melhor cama da loja. Quando é os planos de Deus, é o melhor, né? Não tem como. Foi tudo o melhor, né? Se parar pra ver os nossos móveis, se você acompanha o vídeo, você parar pra ver os móveis, o armário, que pra mim é um dos mais bonitos, a cama, o guarda-roupa, o sofá retrátil, que era o nosso sonho junto. Queria muito. Que era o sofá retrátil. Hoje a gente conseguimos, graças a Deus. Nosso rack, painel. Fogão. Sim. Foi tudo que a gente sonhou e foi tudo um pouco mais que Deus deu.